Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e você está aqui para a nossa aula sobre mitose. A mitose é um tipo de divisão celular, divisão essa super importante que está acontecendo aí desde o início da nossa vida, onde a gente tem a possibilidade de, a partir da mitose, devido à mitose, crescer. Um dia já fomos uma célula, hoje temos milhares, foram muitas mitoses. Regenerar as nossas células, a gente está sempre regenerando, trocando essas células por conta da mitose. Mas o que é precisamente a mitose? Venha comigo. É o tipo da divisão na qual uma célula ela vai se dividir e ela vai gerar duas células filhas idênticas à original, idênticas à célula-mãe. Tranquilo? Então repare que é uma divisão que vai perpetuar as características da espécie. O material genético é o mesmo e realmente estou formando ali clones. Por isso que eu falei para você. A gente precisa da mitose ao longo de toda a nossa vida. A gente está sempre aí crescendo, se regenerando. Então, está rolando muita mitose nas nossas células. Mas antes de eu mostrar para você em detalhes o que acontece na mitose, eu preciso mostrar para você que antes da célula realmente realizar essa divisão celular, ela precisa se preparar para tal. E repare, o tempo de preparação dela é muito maior do que, de fato, o tempo da divisão. Então, eu quero começar falando para você sobre o ciclo celular, tipo o ciclo de vida da célula. Como vai ser a vida da célula? Ela fica a maior parte do tempo aqui em roxinho, se preparando. E a mitose mesmo, o período da divisão, vai ser um tempo muito pequeno, proporcional aí da vida dela. Essa fase de preparação a gente chama de intérfase. Interfase, ela está entre fases, né? Então, esse processo, e durante o tempo já se achava que assim, era um momento ali de descanso da célula, jamais. É um momento de trabalho intenso, de preparação para esse super evento que é a divisão celular. Então, aqui nesse período de intérfase, repare que a gente divide didaticamente por perceber que acontecem algumas diferenças em três etapas. A etapa chamada de G1, esse G é do inglês de gap, gap 1, S e G2. Então, seria o gap 1, o S de síntese, que no português e no inglês bateu, e no G2. O que vai rolar? Nesse momento aqui, nessa primeira etapa da intérfase, na G1, é a etapa que tem maior atividade metabólica. Comparativamente nas três etapas, aqui é onde essa célula ela tem maior intensidade de trabalho, atividade metabólica, muita síntese de RNA, síntese de proteínas. É um momento também muito importante porque aqui é um dos pontos que a gente chama de pontos de checagem, onde há uma revisão para verificar se todo o processo está correto, se a quantidade de material está correta para avançar nas próximas etapas. Porque se não tiver, fica inviável a continuidade do processo. Então, a G1 ela é uma etapa super importante de preparação, de síntese, de preparação para essa duplicação de material genético, para que a gente chegue, então, nessa mitose. E aí a gente chega aqui, você, como é um aluno esperto, percebeu que aqui do lado eu tenho um G0. Percebeu esse G0 aqui? É uma situação muito peculiar de algumas células, como as células nervosas, que elas não fazem esse processo de divisão. Então, aqui ela entra num processo de intérfase, mas ela fica por tempo indeterminado. É como se ela realmente está fazendo ali a síntese, a sua duplicação, mas ela não se divide, ela fica ali. Então, o G0 simbolizando então essa intérfase por tempo indeterminado. Às vezes pode ser que aconteça, algumas células, essa intérfase ela vai demorar muito e pode acontecer uma divisão, ou às vezes ela não vai acontecer, tá? Então, esse G0 aí é uma característica, por exemplo, das células nervosas, dos neurônios. Comecei a G1, muito metabolismo, muita síntese. Eu chego então na fase S. Essa fase de crescimento, de duplicação de DNA, de duplicação de centríolos. Afinal, se eu quero que eu tenha duas filhas com o mesmo material genético da mãe, tem que tudo estar duplicado, né? Então, na fase S isso vai rolar bastante. E a gente chega na fase G2. Comparativamente, a S é quem tem a fase que tem menos metabolismo, menos atividade metabólica. Então, na G1 intensa, na G2 um pouco mais. Já na reta final, ela é uma fase que ainda tem síntese proteica, ainda há uma produção aqui, e é uma fase também onde há reserva de energia para se preparar para o grande evento, que é a mitose.
Aqui na G2 também há um ponto de checagem. Lembra que eu falei que na G1 é esse ponto? Para verificar se o material está pronto, se está tudo certo. Então a gente tem aqui um conjunto de fatores que vai fazer essa revisão, essa checagem. Se não houver, se não tiver tudo absolutamente correto para que ocorra essa divisão, essa célula ela já tem aqui um evento chamado apoptose, que é a morte celular programada. Ela já vai morrer, ela não tem condição de se dividir. Então repare, passei essa fase da intérfase, agora sim estamos prontos para o grande evento, para a mitose, ou se for a meiose, se for o caso aqui, a nossa ênfase é em mitose, o momento da divisão celular. Você vai olhar aqui então o nosso esquema, repare aí quais são as fases. Essas fases, elas não são assim, acontece uma coisa, tipo estático, uma coisa fluida, rápida que acontece. A gente divide didaticamente para facilitar o nosso entendimento do processo, né? Então eu tenho aqui primeiro a célula tá ali, normal, de boa, nessa intérfase, nesse momento de preparação. Agora eu começo a divisão. Quais são as fases da mitose? Eu tenho a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tudo é fase? Tudo é fase. Pró, a primeira, prófase, meta, a do meio, ana, a do movimento e a telo do final. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nessa primeira, nessa prófase, o que começa a rolar? Começou o show, é hora de dividir. Eu começo a ter então a formação de um fuso, de um conjunto ali de fios proteicos, que a gente chama ali de fuso mitótico, produzido por quem? Pelos centríolos. Os centríolos então começam a formar esse fuso, porque eu preciso de um local de apoio para que esses cromossomos eles se apoiem para saber para onde vão. É como se eu precisasse de trilhos para que eles saibam para qual caminho eles vão. Eu começo então o início dessa formação desse fuso. O material genético ainda está no núcleo. É hora então de começar o meu núcleo a se desfazer, a carioteca, a membrana do núcleo começa a se desfazer, tá vendo que está dando umas falhinhas aqui, ó? Ela está se desfazendo. O nucleolo já se desfez também, então está começando aí. Foi desfazendo, foi subindo, agora esses meus cromossomos já estão liberados, já estão condensados, eles estão assim desorganizados, como estavam aqui, em filamentos aleatórios, como um novelo de lã? Não, já estão condensados em bastões, já estão na forma de cromossomo. Começou o jogo. Esses cromossomos, então, eles vão se apoiar nessas fibras do fuso, os centríolos vão indo para a extremidade, repare, ó, centríolos na extremidade. Eu tenho, então, os meus cromossomos se posicionando no meio da minha célula. Por isso eu chamo de metafase, os cromossomos se posicionam no meio. Você olhou no microscópio, viu essa cena, tu já sabe, é metáfase, é metáfase. Esses cromossomos, eles se situam no meio da célula. E, né, como a gente gosta de fazer correlações, a gente fala que foi formada aqui, então, uma placa metafásica ou até uma placa equatorial em relação à linha do Equador, que corta aí, né, o meio do nosso planeta. Então, os cromossomos se situam no meio. E aí, na sequência, vamos então para a próxima fase, que é a anáfase. Só lembrando que aqui na metáfase você reparou que as fibras do fuso elas estão presas numa porção central aqui dos cromossomos, na região do centrômero. E essa região, ela tem um nome. A gente fala que essas fibras, elas estão presas no cinetócoro. Cinetócoro são essas proteínas que estão aqui, ó, no centrômero dos nossos cromossomos. Então, as proteínas estão presas ali, isso, elas aderem ali para que ele possa, então, decidir para onde que esses cromossomos vão. Você está vendo aqui na anáfase. Na anáfase, aquele par de cromossomos que estavam unidos, a gente vê uma clivagem. A gente tem umas proteínas que uniam os dois, elas se separam e vai um para cada lado. Repara, ó, um par está indo para lá, um par está indo para cá. Apoiadas, puxadas pelo fuso e os centríolos que estão ditando aí. Então, ó, tá indo ali um par para cada lado. Até que eu não queria dividir. Eu não queria dividir os meus bens. Não já foi uma leva para lá e uma leva para cá? Estou chegando no fim do meu jogo. É hora, então, de formar novamente a minha carioteca, formar novamente o meu nucleolo. Esses cromossomos começam a se descondensar, não precisa mais ficar em bastão, como estavam aqui, já voltam a virar aquele novelo de lã. Eu começo a ter, então, um estrangulamento da membrana, que a gente chama de citocinese. E esse estrangulamento, ele é característico na célula animal, que ele é de fora para dentro. Por que eu falo isso? Porque nas plantas ele vai ser o contrário, ele vai ser de dentro para fora. Então, na célula animal,
Esse estrangulamento da citocinese, ela é centrípeta, ela é de fora para dentro, não é diferente ali do que da vegetal. Repare então que vai estrangulando, meu material genético já está aqui, já restaurei então a condição inicial, fechei e tcharam! Tenho 2 células filhas absolutamente iguais. Missão cumprida, divisão finalizada. Entendeu? Então primeiro eu me preparei na intérfase, G1S, G2, parti então para a minha divisão celular, onde eu vou falar, e se você reparar está aqui, ó, as fases estão aqui, prófase, metáfase, algumas literaturas colocam uma prometáfase, mas a maioria vai direto. Então por isso que eu fui direto. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, chego ali a citocinese, ó, estrangulou, no caso a célula animal, de fora para dentro, 2 células filhas prontas e finalizadas. Divisão concluída com sucesso, assim como a nossa aula. Não deixa de fotografar para você fazer o seu resumo, estudar com calma e até a próxima. Tchauzinho!